senhores telespectadores, vamos conhecer hoje mais um concelho no Algarve. O concelho da mais jovem cidade do país, concelho de Lagoa. Mais jovem porque Lagoa é cidade desde há poucos meses. Foi em abril de 2001 que a fizeram cidade. E bem mereceu. O que estão agora a ver na nossa frente são as falésias, avistam-se quase até lagos. E reparem, isto aqui é uma das freguesias do concelho, é a freguesia do Carvoeiro. Vem ali a densidade do casario, nem uma torre. A gente por esse Algarve já vê a falésia baixa e a falésia serve de palmatória a edifícios muito altos, muito altos. Bom, é claro que tudo tem defesa, há quem concorde com edifícios altos, quem não concorde. Agora, não há dúvida nenhuma de uma coisa, a relação de volumes entre a altura da falésia e a altura da construção fica ofendida com grandes torres. Aqui, a Câmara da Lagoa conseguiu evitar isso. Está-se a dar uma coisa curiosa. Quem vier aí por o mar, vem, uma via aproxima-se, vê a costa ao longe e vê, primeiro, uma grande coisa de torres, é todo o conjunto da Praia da Rocha. Depois, um grande bocado de costa com casas humanas, harmoniosas, adaptando-se perfeitamente às ondulações do terreno. É o concelho de Lagoa. Depois, outra vez, torres. Começa a armação de pera. É engraçado ver isso. Bom, e isto vem reforçar o que eu tenho dito. A necessidade de um plano que não seja só plano municipal, de um plano para todo o Algarve. O nome da cidade, Lagoa, é curioso porque hoje não há cá lagoa nenhuma. Bom, não há, mas já houve. Eu estou a falar-lhes no centro da antiga lagoa. Ainda hoje se nota perfeitamente o contorno e as pedras. A gente apanha qualquer pedra. Veem aqui o sítio onde estavam, isto parece que eram amêijoas, enfim, eram bivalves e todo o fundo. Eram milhões e milhões. Portanto, era uma área que fornecia uma alimentação fácil a uma população, certamente desde épocas muito antigas. Aliás, há aqui perto provas de que isto no Neolítico já era muito habitado. O Neolítico, imaginem, há 10 mil anos. Ora bem, uma lagoa que bastava, enfim, apanhar um bocado do fundo e trazia o alimento, era necessariamente um lugar muito ocupado. Pouco a pouco, a lagoa foi sendo aterrada por terras que desciam dos altos. Bom, hoje, isto às vezes ainda alaga, quando chove muito, este campo ainda fica todo alagado. Bom, mas já não é lagoa, mas são campos extremamente férteis. Portanto, as pequenas comunidades que se fixaram junto da lagoa passaram a ser agora comunidades de agricultores com campos que davam tudo quando se semeava e assim nasceu uma aldeia. Uma aldeia que era, de certo modo, um arrabal de Silves. Estamos aqui muito perto de Silves. E sabem que Silves era uma grande cidade no tempo da dominação islâmica, mas um arrabal tão importante que tinha o direito, desde que Silves teve Câmara, isto tinha que ter um vereador, um dos vereadores, dos 3 vereadores de Silves, um tinha que ser aqui da Lagoa. Isto mostra até que ponto era importante este núcleo. Bom, e é claro, a Lagoa andava constantemente em conflito com Silves,
porque os silvos diziam que eles é que eram a cabeça do concelho, portanto, estes tinham que lá ir às procissões, estes tinham que lá ir ajudar no concerto das muralhas, estes tinham que lá ir ajudar na limpeza dos caminhos, e havia constantes atritos. A verdade é que assim chegou até ao século XVIII, e isso só acaba quando o Marquês de Pombal pega nesta velha Vila da Lagoa, velha e progressiva, os campos dão cada vez mais, e faz ele próprio um concelho. O Concelho da Lagoa é do tempo de Pombal, 1773. Costuma-se dizer que se insere na reforma pombalina do Algarve. Eu sou muito cético sobre essa reforma pombalina do Algarve. A verdade é que na coleção da legislação pombalina, que são milhares de diplomas, há meia dúzia deles referentes ao Algarve, a única medida que a gente hoje vê é a Vida Real de Santo António e, portanto, não creio numa reforma pombalina do Algarve. Agora, é certo que ele criou um concelho novo aqui na Lagoa e que esse concelho viveu depois, fins do século XVIII, atravessa um século XIX mais ou menos obscuro. No século XX sobe primeiro em consequência das conservas de peixe. Isto era uma região conserveira privilegiada, mas quando as conservas começam a descer, vem outra onda que põe a Lagoa no cimo, é o turismo. Estamos hoje a viver em pleno tempo de turismo. Naturalmente, a história de Lagoa, durante esse longo tempo que vai desde a conquista pelos cristãos até ser concelho no tempo de Marquês de Pombal, conheceu altos e baixos. Uma coisa que muitas vezes a gente não diz, mas é verdade, é que depois da conquista do Algarve pelos cristãos, todo o Algarve entrou numa profunda crise. As cidades, as povoações muito ativas de comércio ficaram, em primeiro lugar, ficaram sem ninguém, porque o Dom Afonso III já usou de maior bom senso e poupou a vida aos mouros. Mas os conquistadores anteriores, por exemplo, quando conquistaram Silves, quando o Dom Sancho I, com o exército de cruzados, conquistou a cidade de Silves, não ficou ninguém vivo, nem cão, nem gato. Matou tudo. Claro, pouco tempo depois vieram os mouros, reconquistaram Silves, naturalmente mataram todos os cristãos que lá estavam. Depois voltaram os cristãos. E uma terra amassada em sangue é uma terra em decadência. De resto, isto vivia do comércio, com a pirataria sarracena aqui a rondar as costas. Isto não podia desenvolver-se e durante o século XIII e XIV, todas as terras do Algarve, e portanto Lagoa também, conhecem um período de grande decadência. No século XV e XVI, como sabem, o século XV é o século dos descobrimentos. No século XV, o nosso infante Dom Henrique instala-se aqui no Algarve, é daqui que ele dirige uma grande parte das navegações, reanima-se a vida económica. No século XVI há uma atividade enorme por causa das cidades do lado de lá do estreito, o abastecimento de Ceuta faz todo a partir daqui e são séculos de grande atividade. Daí que ainda hoje se possam ver aqui no concelho vestígios do tempo manuelino, exatamente documentos dessa prosperidade do século XVI. No século XVII é o domínio filipino, é um século com poucas informações. Em todo caso, há algumas igrejas feitas nessa altura, e eu agora estou-lhes a falar num convento, que é talvez o principal monumento da Lagoa, o convento de São José, que foi feito já no princípio do século XVIII.
princípio do século XVIII, vem uma senhora que tem pena aqui das crianças abandonadas e cria aqui um recolhimento. Lá fora tem uma roda que dava para a rua, pela calada da noite, vinham, coitadas, as mães solteiras com os meninos escondidos e punham-nos ali na roda, tocavam uma sineta, a roda davam a volta e cá dentro estavam as freiras, recolhiam os meninos, enfim, faziam deles gente, criavam-nos. Este recolhimento, é claro, foi expropriado quando veio o liberalismo, depois serviu de muita coisa, mas aqui há 20 anos estava uma ruína completa. Este lindo claustro que estão a ver, crescia aqui o mato, isto era uma vergonha. Bom, então a Câmara começou a pensar em recuperar isto, mas a Câmara não tinha dinheiro, tinha pouco. E é a generosidade de um turista estrangeiro, o Dr. Reinfield Paul, que é o empresário aqui da Vila Vita. Vila Vita é um belíssimo empreendimento turístico que faz muita honra ao Conselho. Ele dá 10 mil contos para salvar o convento em ruínas. A Câmara começou as obras, é claro que isto não custou 10 mil, custou 100 mil, mas a Câmara pôs os outros 90 mil. O Estado não entrou com um real, e com 100 mil contos. O velho convento de São José foi transformado num centro cultural do maior interesse. Tem-se aqui feito imensas atividades e continuam a fazer. Isto é o pulmão cultural da cidade. Conto isto em pormenor porque isto é um exemplo. Eu estou a lembrar de tantos conventos abandonados que no nosso programa temos encontrado nesse país, desde o norte ao sul. Aqui bem perto, em Portimão, o convento de São Francisco, que é o mais importante monumento da cidade. Estou a lembrar da minha terra, o convento do Fundão, que deixaram miseravelmente cair. Nunca vimos há tão pouco tempo aquele convento em Moura, lá no Castelo. Tudo isso se poderia transformar em centros culturais, porque no fundo são os monumentos que temos. Ricos ou pobres não temos outros, e todos eles têm a sua história. O Concelho da Lagoa tem 6 freguesias. Uma é o Carvoeiro, foi no Carvoeiro que começámos o programa. A Lagoa, com a própria cidade da Lagoa. O Ferragudo, que é um dos mais poéticos lugares do Algarve, fica na Foz do Arade. O Castelo de Ferragudo é um castelo medieval que estava aqui para defender a Foz do Arade. Isto é o rio Arade que vai até Silves. Era, portanto, uma via de penetração muito importante. Chegava-se por aqui ao Alentejo. O rio Arade que fazia de Silves uma das cidades mais brilhantes da Espanha muçulmana. Eu em tempos propus que desassoreassem o rio, isso podia restituir a Silves a sua função de grande cidade, mas infelizmente nada se fez. Estombar, que tem uma igreja que é classificada como monumento nacional. Porches, eu agora estou em Porches, estou aqui junto da falésia de Porches, perto da Capela da Senhora da Rocha. É uma capela já com muitos séculos, que é uma atração dos pescadores. E o Parchal, o que tem de mais importante são aquelas tristes ruínas de antigas fábricas de conservas. Tudo aquilo morreu. Bom, essa é uma nota triste, porque nós perdemos a Batalha das Conservas, não foi por falta de peixe, não foi por falta de pescadores, foi porque realmente não nos equipámos, não fomos capazes de acompanhar o progresso da tecnologia dos novos tempos. As nossas conservas foram ficando para trás. Aqui em todo o concelho
já houve 22 fábricas, agora não há nenhuma. É claro, em grande parte isto porque vem o turismo. Vem o turismo e o concelho de Lagoa é dos que realmente se souberam equipar para a batalha do turismo. Aqui há algumas pequenas praias muito bonitas, mas há sobretudo lugares turísticos que não se esquecem. A avalanche turística subverteu quase todas as atividades económicas tradicionais do Algarve. De certo modo, o turismo passou a ser a mola real da vida algarvia. Mas há um ramo que chegou até hoje. Quero-lhe fazer uma referência muito especial, porque me parece que é realmente importante. É o vinho. O vinho. No Algarve, desde a ocupação cristã, houve vinhas, estabeleceram-se vinhas, não sabemos quando, mas uma coisa é certa. Quando o rei Dom Dinis, reparem, o rei Dom Dinis, no ano de 1282, portanto, ainda no século XIII, deu foral a Porches, logo uma das primeiras condições é que, por cada barril de vinho de Porches que venderem, tenham que lhe pagar ao rei um morabitino. Quer dizer, a venda do vinho de Porches era tributada. A produção do vinho manteve-se, no século XVI fala-se numa grande crise da exportação do vinho, como não havia de haver crise, quem o exportava eram os judeus. Os judeus é que tinham nas mãos os grandes negócios do comércio internacional. A gente expulsou os judeus e, naturalmente, deixamos de exportar o vinho. Há até coisas que pouca gente sabe. Por exemplo, que a filoxera, aquela terrível praga que devastou completamente as vinhas portuguesas, praticamente em todo o país, a filoxera não chegou ao Algarve. Não chegou ao Algarve. E então, castas dos nossos vinhos antigos, como o Negramole, anteriores à filoxera, continuam hoje a dar o vinho. É isso que torna possível a produção de vinhos desta qualidade. Aliás, é uma região marcada. Os vinhos da Lagoa, uma região natural, não é grande, são 1000 hectares de vinha. Isso dá agora cerca de 1,5 milhão de litros ano. Bom, e devo dizer que é um dos melhores vinhos que eu tenho provado em Portugal. É um vinho diferente, com características realmente diferentes. A adega, esta adega em que lhe estou a falar, isto é bastante grande, isto foi feito a contar com uma grande expansão do vinho algarvio. Foi feito em 1947, portanto há 54 anos. Contava-se então que os 2.000 hectares, 2,5 hectares que havia, crescessem muito. Bom, ao contrário disso, é claro, vem o turismo, vêm os hotéis, largam-se as vilas, secam as vinhas e hoje já não são 2.000 hectares, nem 2,5, é metade, mas parece que estamos outra vez a crescer. Já estão a aparecer vinhas novas. Uma das tradições do antigo Algarve era a olaria. Havia dezenas de pequenas oficinas de oleiro. Bom, o oleiro, como sabem, amassa ao barro e fazia as bilhas, as talhas, os potes, os pratos, tudo aqui era de barro vermelho. Simplesmente vem o turismo, um homem ganha muito mais a servir num hotel do que a fazer bilhas de barro, aparece uma peste ainda pior, que é o plástico.
O plástico foi a morte de muita coisa. Quem é que vai agora fazer um prato de barro se um prato de plástico feito à máquina, aqui dá uma carimbagem, fazem-se 1000, enquanto à mão só se faz um, e o plástico não se parte, além disso é 100 vezes mais barato e morre a olaria. Quer dizer, estava a morrer quando aqui na Lagoa, em 1968, aconteceu uma espécie de milagre. Uma espécie de milagre. Veio aqui um pintor irlandês, o Patrick Swift, que era amigo de um grande desenhador português, o mestre Lima de Freitas. Eu falo sempre com comoção de Lima de Freitas porque penso que devemos ao Lima de Freitas as mais belas ilustrações dos Lusíadas modernos. São lindíssimas os desenhos de Lima de Freitas. Bom, juntaram-se os dois e pensaram, mas é uma pena, então vai acabar agora a olaria, uma coisa tão bonita. Vamos nós fazer aqui uma olaria nova, uma olaria artística. E começam eles com uma inspiração que já nada tinha de algarvia, mas inspirados em desenhos que há em todos os museus da Europa, a fazer pratos, louças, talhas, bilhas, jarras. Bom, eu tenho aqui junto de mim um prato, isto é um prato. Olhem para a beleza deste prato. É uma ave entre flores. É um dos milhares de peças que continuam a fazer. Estão aqui as senhoras que os fazem. Reparem, olha, esta do primeiro plano está a fazer uma coisa que eu nem sabia que havia. É um saleiro. Eu peço-lhe que vire a boca do saleiro para cá. A gente mete a mão, tira o sal, tempera a comida e depois vira outra vez e fica esta coisa bonita na cozinha. Bom, todas estas paredes estão revestidas de verdadeiras obras de talento, de um artesanato. Eu vou chamar-lhe um artesanato português, certamente. Estas senhoras são todas portuguesas, até acho que são todas algarvias. São, acertei, todas portuguesas, todas algarvias. Portanto, é um artesanato algarvio. Este empreendimento cobre 24 hectares, portanto uma zona muito grande, e é um dos mais prestigiosos do Barlavento algarvio. Bom, é claro que no Algarve há muitos outros empreendimentos com este nível, que é excepcional, mas há muitos outros. Infelizmente, também há muitas coisas sem nível nenhum. E aqui, no Concelho da Lagoa, há a preocupação da qualidade, mais do que de conseguir grandes aglomerações, torres onde cabem milhares de turistas, não. Há uma preocupação de harmonia, de proporção, de humanização, de preservar a paisagem, e eu creio que o caminho do turismo tem que ser por aí. Porque esta palavra turismo é uma palavra que engana. Turismo, há 50 anos, queria dizer só as viagens de pessoas que têm uma grande capacidade económica e que, portanto, interessa atrair, é claro, interessa atrair porque são uma fonte de riqueza. Hoje já não é só isso. Há realmente esse turismo, continua a haver, mas há um outro, que é o turismo das pessoas que não têm nada e por isso são os governos, através das suas atividades sociais, que os levam. É um turismo muito humanitário, muito simpático, mas não é esse, evidentemente, que interessa atrair para o nosso Algarve. O turismo é muita coisa. É claro, o turismo que nos interessa é um turismo de pessoas que podem contribuir para o desenvolvimento, para o bem-estar, para a riqueza do nosso país. E o futuro está nisso. Ou fazemos um turismo de grande qualidade e vem o turismo que nos faz falta, ou
abandonamos as coisas, mantemos essas estradas cheias de buracos, esses casebres a apodrecer, esses caminhos feios e desmazelados, e é claro, sujeitamos-nos a que sejamos um destino das camadas mais baixas do turismo mundial. Eu quero dizer que o Algarve do futuro pode ser um paraíso ou pode ser um lazareto. Aqui, na jovem cidade de Lagoa, compreendeu-se isso perfeitamente e acho que se está a seguir o caminho certo.